Olá, ouvintes da Rádio Esperança. Está iniciando o programa Profecia do Apocalipse. Eu sou Marcelo Marinho e estou aqui para falar das coisas que em breve devem acontecer e que nos são reveladas na Palavra de Deus. Mais precisamente, na profecia do livro de Apocalipse. Bem, está escrito Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quero convidá-lo a iniciar sua própria jornada com o livro de Apocalipse. Está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, vamos continuar respondendo a pergunta: o que fazer para compreender o livro de Apocalipse? Bem, vamos lá então. Eu já falei alguns pontos que devemos considerar a fim de entendermos o livro de Apocalipse. E vamos continuar então no programa de hoje, no próximo passo. Lembrando que você pode acompanhar os programas anteriores através do YouTube ou Spotify. Digite programa A Profecia do Apocalipse. Vamos lá então. 14º passo, já falamos de 13 passos que devem ser considerados, 13 podemos chamar de princípios a serem seguidos a fim de compreendermos este livro. Todos eles tendo como base aquilo que é ensinado na Palavra de Deus. O 14º passo é: busque discernimento para poder discernir durante a leitura do livro de Apocalipse as coisas que ocorrem na esfera espiritual e aquelas que ocorrem na esfera material. Tem o texto aqui de 2 Reis, capítulo 6, versos 15 até 17, onde nós encontramos o seguinte: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bem, essa passagem do Antigo Testamento nos mostra Eliseu, o profeta, sendo cercado pelo exército da Síria, e o moço, que era o seu servo, ficou apavorado. E Eliseu, então, para que aquele jovem não tivesse medo, orou e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. E ele então viu carros de fogo ao redor deles. Bem, nós devemos então, meus queridos, ser capazes de enxergar o mundo espiritual. Não que o Senhor vá nos abrir os olhos para vermos os anjos ao nosso redor, mas crermos naquilo que está escrito na Palavra de Deus, que nos revela que existe um mundo muito real, que é o mundo da esfera espiritual. E que as coisas que vão acontecer durante o tempo do juízo e que são registradas no livro de Apocalipse, elas acontecem neste mundo espiritual. Então, quando nós vamos ler o livro, nós temos que ser capazes de discernir essas coisas. Que eventos que têm início na esfera espiritual causam alguns desdobramentos na esfera material, que é onde nós vivemos, que nós conhecemos. Não é difícil entender isso. Por exemplo, o ser humano, ele também pertence à esfera espiritual, porque ele tem um espírito e uma alma. Então nós, além de termos um corpo físico, além de estarmos ligados à esfera material, nós temos um corpo espiritual que também está ligado à esfera espiritual. Só que nós não conseguimos enxergar as coisas dessa esfera. Mas dentro de nós está o nosso espírito, que pertence à esfera espiritual. E nós aceitamos isso numa boa, sem problema algum. Por que não vamos aceitar a existência, segundo a palavra de Deus nos revela,
de um céu, anjos e coisas nesse mundo espiritual. A questão é que quando nós falamos de céu, nós imaginamos as nuvens, não é verdade? Tu fala céu, escreve o céu. Nós pensamos aquelas nuvens brancas, né? Pessoas vestidas de branco, caminhando no meio das nuvens. Para nós esse é o céu. Só que o céu, ele é muito, 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 muito mais amplo, maior, mais cheio de coisas do que nós podemos imaginar. Basta que nós leiamos, por exemplo, o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Ali é uma descrição do céu. Vemos o trono de Deus, um mar de vidro como cristal diante do trono. Nós vemos seres, que são os 4 seres viventes ao redor do trono. Os 24 anciãos que ali se encontram. 24 tronos ao redor do trono de Deus. Temos a revelação de que o céu é a habitação, o lugar de habitação dos anjos, dos arcanjos, dos serafins e dos querubins. Então nós nem imaginamos como é o céu. Com toda certeza é muito mais cheio de detalhes do que aquelas nuvens brancas, né? Quando nós viajamos de avião, nós olhando pela janela do avião, a gente vê aquela andando por cima voando por cima das nuvens, né? Você contempla aquelas nuvens e você fica imaginando, isso aqui é o céu, né? O céu deve ser assim, muito longe da realidade. O céu é repleto de coisas muito mais reais e diferentes e coisas melhores do que essas que nós vemos aqui, mais duradouras. Bem, nós temos então que discernir as coisas espirituais no momento que vamos ler o livro de Apocalipse, considerá-las, entender que quando o livro quando o Espírito Santo faz o relato das coisas que vão acontecer, ele coloca as coisas espirituais no mesmo plano das coisas materiais. Por exemplo, durante o juízo, tudo vai ficar no plano, como já falei, será um tempo como nunca antes, porque fogo do altar de ouro que se encontra diante do trono de Deus será lançado em direção à terra, o que causará vozes, relâmpagos, trovões e terremoto. Interessante, né? O relato do livro de Apocalipse é como se fosse uma coisa só. O anjo pega o fogo que está no altar de ouro que se encontra diante do trono de Deus. Com um incensário, ele tira aquele fogo e lança em direção à terra. E logo depois, então, aqui na terra se ouve vozes, relâmpagos, trovões e ocorre um terremoto. Terremoto não é no céu, né, gente? Por favor, terremoto é na terra. Então lá em Apocalipse 8, quando dá esse relato e fala de um terremoto, está nos falando de algo que acontece na terra. Não podemos pensar terremoto no céu, né? A cena mostra algo que inicia no céu e se desdobra na terra. Então, ao soar da primeira trombeta, cairá sobre a terra pedras misturadas com sangue. Da onde vêm essas pedras? Da esfera espiritual, é claro. Porque não existem pedras e sangue pairando sobre o céu ou sobre as estrelas que nós conhecemos. Nesse nosso mundo material, não tem pedras pairando por aí com fogo, com sangue. Não tem. Né? Mas essas pedras misturadas com sangue vão cair sobre a terra e causarão um incêndio onde as árvores, 1/3 das árvores, 1/3 da terra e toda a erva verde serão queimadas. Então, em cada trombeta, um evento que tem origem na esfera espiritual tomará forma na esfera material. É preciso que consideremos tais coisas ao lermos o livro de Apocalipse. Porque se não fizermos assim, nós vamos dizer assim, não, isso aqui não pode ser, não é possível, isso aqui que a Bíblia está dizendo é simbólico. É a conclusão que se vai chegar. Outros pensam assim, não, isso aqui é o seguinte, João, ele falou de coisas do futuro, coisas que ele viu e que não existiam naquela época. E só foram relatadas dessa maneira porque são coisas que não existiam. Então, João viu helicópteros, João viu cataventos e viu coisas assim, então ele relatou aqui como se fossem gafanhotos voando. É isso que nós vamos acabar pensando, né? E na verdade não é nada disso. Na verdade, coisas da esfera espiritual tomarão forma na esfera material. E com esses olhos, é que nós devemos
ler o livro de Apocalipse. O tempo do juízo de Deus será um tempo como nunca houve antes na história, onde coisas da esfera espiritual tomarão forma na esfera material. Acontecerão coisas surpreendentes, extraordinárias, que sairão completamente fora da realidade que nós vivemos hoje. Tanto a manifestação do anticristo, que será o primeiro evento, quanto os seus desdobramentos, as trombetas, mais adiante as 7 taças da cólera de Deus que serão derramados sobre a terra. Taças essas que serão derramadas no final dos 7 anos. Tudo isso, durante todo esse tempo, Deus estará intervindo na história da humanidade, como já fez no passado, fará novamente. E é isso que nós estamos aguardando, e é isso que o livro de Apocalipse, de maneira muito clara, segura, firme, nos revela. Lembrando que você pode acompanhar esses programas onde falei sobre o que devemos fazer para compreender o livro de Apocalipse. Você pode acompanhar no YouTube. Você pode digitar ali programa A Profecia do Apocalipse. E se preferir, no Spotify. Lá você vai criar uma conta e poderá ouvir o programa também. Bem, nós queremos dizer que o livro 24 Extraordinários Eventos, A Profecia do Apocalipse, é um livro excelente para darmos de presente para os nossos amigos que não conhecem o Senhor. Ele foi escrito pensando nas pessoas que são leigas. Então ele foi escrito numa linguagem muito simples, onde qualquer pessoa pode entender os termos usados. O livro inicia com uma explicação, uma definição das coisas, dos eventos, dos conceitos apresentados na palavra de Deus. Isso facilita muito a vida daqueles que não conhecem a Bíblia, no momento em que vão ouvir os relatos que são apresentados no livro. Como o próprio título do livro já diz, 24 Extraordinários Eventos, os eventos são organizados na ordem em que acontecem, segundo o livro de Apocalipse. E são também relatados no tempo presente, dando ao leitor a sensação de que ele está vivenciando cada um dos eventos. Se você quiser dar uma lida no livro, sem sair de casa, entre no site apocalipse.net.br. Vou repetir, apocalipse.net.br. Este site foi preparado para que você pudesse ter aí uma amostra do livro. Das 194 páginas, 48 são apresentadas aqui. Interessante, né? Você pode folhear o livro aqui de forma virtual. Bacana isso, né? Nosso colega aqui, Bolívar, e a Rosana estão de parabéns, né? Foi a AudioPress que criou esse site aqui. Muito, muito, muito bem feito. Então, é uma bênção para quem quer conhecer o livro. apocalipse.net.br. Também você pode encontrar aqui nesse site os locais aonde este livro está à venda. Nós temos também comentários dos nossos leitores, algumas pessoas que leram o livro. Também aqui pode ser feita a compra do livro, em qualquer lugar do Brasil. A pessoa vai receber num preço especial. Está aqui R$ 148,00, 7 unidades do livro 24 Extraordinários Eventos. Um preço especial, né, para você que quer fazer evangelismo com este livro. Você pode entrar no site e fazer a sua compra.
tanto pelo cartão de crédito ou por boleto bancário. Muito interessante isso. Certo? Tem uma visão geral do livro. Fala um pouquinho sobre o autor, que é esse aqui que está falando com vocês. Então aí está, 24 extraordinários do Apocalipse. Bem, antes de continuarmos, quero dizer que nós estamos preparando um canal no YouTube onde eu vou explicar o livro de Apocalipse de uma maneira muito simples, muito rápida, com vídeos muito curtos. Nós vamos fazer uma boa produção, já estamos trabalhando nisso, viu? Uma boa produção de vídeos e vamos responder as perguntas de forma bem rápida, direta, simples. E com vários vídeos no mesmo tema. Por exemplo, capítulo 12 de Apocalipse, nós temos ali a mulher e o dragão. Qual é o significado desta mulher? O que ela de fato significa? O que o Espírito Santo quer falar através dessa figura? Qual é a mensagem que ele quer nos transmitir? Então você vai poder entrar nesse canal e vai acessar o vídeo e ali vai estar a resposta. Eu não sei quanto a você, ouvinte, eu gosto, quando eu vou ver algum vídeo para ter a resposta a alguma pergunta, eu gosto de uma coisa bem curta, assim, né? Coisa assim de 1 minuto e meio já está respondido, coisa boa, né? Então vai ser assim, todas as respostas serão dadas muito rapidamente, apenas para que você saiba de forma direta a resposta às perguntas do livro de Apocalipse. As pessoas que querem conhecer os símbolos do livro, querem entender o que é dito, então elas vão poder acompanhar e ter esse benefício. É claro que nós queremos encorajar nossos ouvintes, os internautas, a se conduzirem ou terem uma própria jornada com o livro de Apocalipse. E a razão deste canal ser feito é por isso mesmo. Eu planejei no programa de hoje terminar a carta que nós lemos no programa anterior, que foi a carta à igreja de Pérgamo, versículo 17. Vamos falar sobre ele então. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como recompensa, o Senhor diz ao vencedor. A própria palavra vencedor demonstra que existe um prêmio. Não está falando aqui da salvação, está falando do prêmio, ao vencedor. É claro que também inclui a salvação, porque para recebermos a coroa da vida eterna, precisamos ir até o final da jornada. Então, todos que chegarem ao final da jornada serão vencedores. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. O que é esse maná escondido? Eu vou dizer para vocês agora, fazer uma revelação. O que é esse maná escondido? Não sei. Não sei porque a Bíblia não diz. Então, nós devemos seguir a regra que já foi falada aqui no programa. Quando a Bíblia não diz, nós não sabemos. Por isso que ele é um maná escondido. Nós só descobriremos quando chegar a hora. Podemos dizer assim, ó, será uma surpresa. Vai ser surpresa, meus queridos. Então ele vai nos dar um maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. É uma promessa que nós vamos receber um nome dado pelo Senhor único, que não se repete. Você já pensou? Na eternidade, vamos imaginar aqui que o Felipe aqui receba o nome de Felipe. Só vai ter um Felipe na eternidade. Deus te dará um nome único. Não, ele não vai dar o nome de Felipe para um e depois o outro para Felipe também. Não. Cada filho receberá um único nome. Esse é o significado do que está escrito aqui. Lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ou seja, terei um novo nome. Na eternidade não vou ser o Marcelo. O próprio Jesus receberá um novo nome. O livro de Apocalipse fala isso.
O nome na eternidade não será Jesus. O livro de Apocalipse fala isso. E será um nome único. Chegamos ao final do programa e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua presença. Continue despertando a igreja para te buscar, estar na tua presença, se preparando para as coisas que estão por vir. Que cada vez mais compreendamos essas coisas. E que os nossos queridos ouvintes, nossos irmãos, possam atentar para as coisas anunciadas na profecia. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, ouvintes, pela sua companhia. Obrigado, Felipe, pelo teu trabalho. Obrigado a todos. Que Deus abençoe. Estaremos aqui novamente num próximo programa, se o Senhor permitir.